Meu Deus, não fazem isso. Doutor Kangundu, qual é o perfil dos procuradores e dos juízes que hoje asseguram a nossa justiça, sem esquecer os advogados? Porque a justiça é esse trinômio, ou se calhar um pouquinho mais, advogados, juízes e procuradores. Mas aqui os que desequilibram mesmo são os juízes e os procuradores. Qual é o perfil dos juízes e procuradores que nós temos em Angola? Bom, não sei se entendi bem a pergunta, mas me permita dizer que, na minha visão, o perfil dos juízes e procuradores de Angola, não é o perfil daquele homem forjado naquele contexto do partido único, ou do partido-Estado, em que um único partido se sentia o dono e o legítimo representante de todos os angolanos e de tudo que Angola representa. É aqui onde está o grande problema. No essencial, eu estou a falar... Tá? Desculpa. Sim, continua, doutor Kangundu. Estou aqui a chamar a atenção para a questão da consciência. Veja, e eu quando... Doutor Kangundu, o perfil, eu queria que alargasse um bocadinho mais a abordagem. É um militante, é um partidário, é um indivíduo tecnicamente bem formado, um indivíduo com alguma independência econômica. Eu queria que esmiuçasse um pouco mais para quem em casa nos percebesse quem é um juiz em Angola. É uma figura independente, uma figura que age de acordo, tal como estabelece a Constituição, de acordo à lei, à sua consciência, ou é aquele que primeiro tem de ir lá no comitê de especialidade pedir autorização, ou ir lá no gabinete dos serviços de segurança pedir autorização do que é que vai fazer com o processo, porque estamos a ver, ultimamente está a ser quase que um denominador de que, por exemplo, os advogados não têm acesso aos processos, mas têm de defender um caso que não tem acesso à recusação, mas têm de defender. Solidão no dia do julgamento, tal como aconteceu esse caso da AGT, em que os advogados não tiveram acesso. E os procuradores e juízes sabem essa questão da ampla defesa. O indivíduo não pode defender um processo que não domina a acusação, mas os juízes estão a fazer isso. Então, tecnicamente, temos juízes fracos ou até eu próprio posso ser juiz no atual contexto angolano? Não, nem sequer são fracos também. Eu acredito que nós temos juízes muito bons e bem competentes tecnicamente. Eu resumi tudo isso na questão da consciência, porque é daqui onde demanda tudo, todo o resto, com exceção, é claro, da dependência financeira ou administrativa. Porque essa questão que tu levantas, por exemplo, de muitas vezes os juízes terem que pedir orientações, isto não é tão líquido assim, também não é sempre. Ou seja, muitas vezes é o próprio juiz que se coloca nesta condição, mesmo sem alguém lhe dizer, ele é que entende, já que não, aqui a posição é esta, porque eu tenho que favorecer o partido no poder, ele próprio, a consciência dele. E eu chamo essa questão da consciência porque estamos aqui a discutir a independência do sistema judicial, não é? E o Carlos trouxe a forma, ou seja, a questão, o fato de muitos juízes pertencerem ao partido no poder. Isto é um fato. É uma parte do problema, não é o todo. Por que é uma parte do problema? Porque eu faço muitos estudos comparados. Eu leio sobre os Estados Unidos, sobre a China, sobre o Brasil, e eu encontro nesses países também juízes indicados, no caso dos Estados Unidos, por republicanos, por exemplo, dos 9 juízes que compõem a Corte Suprema dos Estados Unidos, 6 são indicados pelo Partido Republicano. Mas nem por isso, na hora de decidir, favorecem o Donald Trump. Qual é o problema? Consciência. Consciência no sentido de entender que a nação vem antes de um partido político. Não é? Que o patriotismo é superior à bandeira do partido político. Não é? Que o compromisso com o Estado é maior que a lealdade com o partido político ou com o presidente. Este é que é o problema. Porque não é de todo o problema de pertencer ou não ao MPLA. Mesmo no Brasil, veja, só para termos uma ideia, no Brasil, o juiz
sabemos que o Bolsonaro foi condenado há bem pouco tempo. Todos os juízes, exceto um, que é o Luís Fux, que contradiz o Alexandre de Moraes, mas todos eles votaram a favor da condenação. Mas há lá juízes, entre aqueles, que foram indicados pelo Bolsonaro. O problema é que a consciência patriótica é que tem estado a faltar nos nossos servidores públicos, quer sejam juízes, procuradores, até mesmo advogados também, até mesmo administradores ou funcionários da administração pública. Este é que é o maior problema, Horácio. Então, o que eu entendo é, o outro problema, outra parte do problema em Angola. Eu dizia que o facto de pertencer a um partido é um problema, ou seja, o facto do presidente da República indicar é um outro problema. Mas aqui não é como tal a indicação pelo presidente, é a forma como se indica. Porque em Angola, nos 11 juízes que nós temos, por exemplo, o Tribunal Constitucional, o MPLA tem domínio de pelo menos 10 juízes. Né? Porque o presidente nomeia diretamente 4, os outros 4 vêm pela Assembleia Nacional, sabemos quem domina a Assembleia Nacional, os outros vêm 2 do Conselho Supremo da Magistratura Judicial, sabemos quem domina isto, né? E outro que vem por concurso. Ou seja, tem apenas um, que é aquele que a UNITA indica, que não está sob influência do partido no poder. Esse é que é o grande problema. Então, o check and balance na Constituição devia incidir exatamente nesta forma da indicação dos juízes. Ou seja, os juízes deveriam partir de uma base de indicação extra e depois fossem para o Parlamento homologado, e o presidente fazia o último ato, como acontece nos outros países. Infelizmente, aqui, como quem controla o Parlamento é o partido, e eu mesmo o partido que tem um presidente, que também é o presidente da República, travou tudo. Com isto, é impossível, não diria que é difícil, é impossível nós termos independência do setor da justiça e, com isto, democratização do sistema político angolano. Porque quem controla a instituição, e vamos começar pelas eleições, por exemplo, porque são as eleições que colocam o presidente e os deputados nos lugares onde estão. A forma de provimento do presidente e dos deputados é pelas eleições. Quem controla as eleições é um núcleo controlado pelo MPLA, partido no poder. Ok. Depois, surge, conflitos, né, ou contenciosos, que vão para o Tribunal Constitucional. Quem controla o tribunal é o MPLA. Logo, o MPLA controla o tribunal, controla a CNE, estes acabam legitimando um grupo de deputados e o próprio presidente, que do ponto de vista técnico até são ilegítimos, mas do ponto de vista legal acabam sendo legítimos. E começa o problema. Então, se eu tenho uma Assembleia que foi colocada não pelo voto do povo, mas por artimanha de uma instituição, de 2 instituições, logo, quem comanda aquela instituição necessariamente vai comandar esses deputados que estão aí. Aqui começa o problema. E é esta Assembleia que depois não tem voz, não tem poder de travar o presidente nas questões como a indicação dos juízes e etc, etc. Então, Dr. Camundo, resumindo, o momento do Dr. Camundo, resumindo, com essa caracterização do perfil dos procuradores, dos juízes, não se pode falar de justiça em Angola e da independência do Poder Judicial? Não. Para não dizer impossível, é muito difícil. É muito difícil porque aqui a justiça nunca vai ter uma base objetiva, sempre vai ter uma base subjetiva. A justiça sempre vai ser correta do ponto de vista daquele que a coordena, no caso, quem está no poder. Ou seja, quando for ser julgado Manuel José, que está aí, ou Cangun, se calhar o Cabaça também, quem está lá em cima, quem tiver a julgar, vai entender que está a fazer justiça, não é? Mas, se for o contrário, não haverá justiça. E, aliás, a prova disso mesmo é que temos estado a ver muita gente ligada ao partido que, infelizmente, todos caíram na desgraça e foram às barras do tribunal. Eles próprios vêm a público dizer que não há justiça. Olha, e um deles é o ex-ministro da Justiça, para verem a ironia, não é? Muito Francisco obrigado. Queiroz. Ele disse que, enquanto era ministro, ele entendia que, de facto, a justiça funcionava, mas
quando desceu cá para fora, ele entendeu que afinal a realidade é bem diferente daquilo que ele estava habituado, daquelas que ele estava habituado. Então, o problema começa aí. E se me permitir, Horácio, assim rapidamente. Quando eu no começo dizia, exato, quando eu no começo trazia aquela questão do muito e o pouco, ou do pudor e a falta dele, não é para dizer que o roubo não é crime sim. Mas a grande questão é quem rouba pouco, quem rouba muito, ambos cometem crime. Mas infelizmente tem a questão da impunidade ou a punição. Muito obrigado. Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar para casa. Quando chega a praça,